Porque Sim. o trabalhador, né, segundo a CLT, ele continua vinculado, mesmo que o trabalho seja em casa, ele continua com os mesmos deveres e direitos, né, Sim. que é regido pela CLT. Porque isso afeta não só a questão do trabalho em home office, mas também o trabalho presencial, né? Nós chegamos finalmente num ponto onde, na gestão da administração, muito se louvou o nosso querido italiano Domenico De Masi com o famoso ócio criativo. Agora nós temos o ócio como um problema dentro da vida. As pessoas estão mais tensas, né? Estão mais assim, ansiosas. Não se sabe o que vai acontecer. É, tem todo Então, um isso ambiente tudo... de tensão ao redor, não é? I see you. Olá, constelação! Sejam todos muito bem-vindos! E hoje nós trazemos o nosso segundo programa da série O Mundo dos Negócios na Era Covid e Pós-Covid, onde nós estamos analisando junto a especialistas de diversas áreas a saber como fica e como ficará a nossa vida com a permanência do Covid e o nosso novo estilo de vida que, de uma hora para outra, fomos obrigados a ter, né? Muita coisa muda e muito ainda precisará ser mudado, inclusive nas relações de trabalho. E nós estamos analisando diversas vertentes dessa mudança, né, em vários setores e segmentos. E hoje nós vamos falar sobre a medicina do trabalho, ou aquele setor que trata o famoso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, mais conhecidos como PCMSO e PPRA. Uma área que normalmente nem é muito lembrada no decorrer das nossas vidas profissionais, não é isso? Só que, inclusive, erroneamente, conforme nós veremos no decorrer da matéria. A gente só lembra delas a não ser quando a gente começa ou encerra um novo emprego, né? Mas como que elas ficam com a permanência do home office? Para falarmos sobre este tema, nós convidamos o Dr. Eduardo Moreira Boller, que atua em medicina do trabalho desde 1998 em uma grande empresa do setor de calçados. Ele também é ergonomista desde 2002 e sócio-diretor da Profilace Ergonomia e Saúde Ocupacional no Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Eduardo Boller. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E vamos tocar essa nossa conversa aí para a gente poder trazer mais informação para o pessoal. Exatamente, nós estamos num momento conturbado, né, doutor? Essa novidade Covid, essa novidade planetária, né? Nada agradável, mas enfim, devemos conviver com ela da melhor maneira possível, né? Doutor, como a gente tem uma audiência que é totalmente eclética, seria bom a gente começar a falar sobre quais são as atribuições da medicina do trabalho. Sim. A medicina do trabalho, ela é uma especialidade médica, né? Que ela foi reconhecida como tal em 2003. E desde então, o médico que se forma na faculdade, ele faz uma residência médica, né? Ou, se não fizer uma residência médica, ele tem que fazer um curso que seja acreditado pelo Conselho Federal de Medicina, Ministério da Educação, vinculado a uma universidade de medicina, né? Uma faculdade de medicina. E aí ele vai obter o título de especialista. E a medicina do trabalho, ela é uma especialidade um pouco atípica do que a gente vê na faculdade, de modo geral, né? Porque ela lida diretamente com as empresas e junto a isso, o trabalho ele é preventivo, né? E para preservar a saúde dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras. E com isso, evitar doenças ocupacionais, enfim, né? Tem todo todo um cuidado especial em cima da saúde dos trabalhadores de modo geral, né? Sim, o grande patrimônio das empresas, né? Com certeza, a especialidade, a primeiro relato, assim, é de 1600, né, com Ramazzini, que foi o médico italiano que é o precursor da medicina do trabalho, né, no mundo. Interessante, esse dado eu não sabia. Muito interessante. E a partir dali começou, depois com a Revolução Industrial, enfim, né, foi se desenvolvendo, bastante ainda incipiente, mas foi crescendo bastante, né. E hoje, felizmente, a gente tem
junto com a engenharia de segurança também, né? A gente trabalha em conjunto com eles. Então, é uma especialidade bastante interessante, assim. Eu sou suspeito para falar, mas a verdade ela é até apaixonante, porque a gente pode lidar com diversos ramos de atividade e com isso a gente vai conhecendo a forma de trabalho das pessoas, né? A interação entre os próprios trabalhadores com os empregadores. Então, assim, são coisas bastante interessantes que a gente consegue fazer um trabalho justamente de preservar a saúde deles, né? Isso. Claro que isso varia muito, né, no nosso mundo, né, Brasil, mundo afora, mas assim, de modo geral, no Brasil, a gente felizmente tem bons profissionais, né, grandes empresas que trabalham com a área de saúde e segurança e são trabalhos muito muito bonitos, assim, gratificantes até. É a área da medicina que a gente mais escuta nas empresas, são os famosos PCMSO e o PPRA, que eu vou deixar para o doutor descrever o que são as siglas, né? A nossa área também tem muitas siglas, né? Porque a gente... essas siglas, às vezes o pessoal, né, a gente fala assim, meio que rapidamente, assim, já está acostumado com jargões, né? E aí o pessoal fica te olhando de uma forma meio... Que é isso? Com interrogação. Mas assim, são os dois conceitos principais, assim, porque a gente é regido pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Hoje, vinculado ao Ministério da Economia. Então, a norma regulamentadora número 7, que fala justamente do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, né, e Saúde Ocupacional, que visa, assim, basicamente o quê? Ele estabelece que os empregadores, né, que contratam empregados, que admitem empregados, têm que elaborar e implementar esse programa para justamente atender, né, na preservação e prevenção, né, da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso. E a partir dali é feito todo um checklist, um controle, né, através de exames principais, que são os admissionais, os periódicos, os demissionais, né, mudanças de função. E a gente chega num ponto muito importante, falando em mudança de função, e também hoje, na atualidade, uma mudança de como que eu perdi a palavra agora, de espaço de trabalho, com o advento, com mais força agora, dos home offices. Inclusive a questão do PPRA, como é que a gente aplica no caso de home office, doutor? Ele continua existindo para funcionários que estão em home office? Continua, porque o PPRA, né, como eu falei que o PCMSO é regido através da NR7, o PPRA é da NR9, né, norma regulamentadora número 9. E ele também é praticamente a mesma situação, que é obrigatório pelos empregadores implementarem, né, elaborarem e implementarem esse programa de prevenção de riscos ambientais. Então, assim, resumidamente, né, o engenheiro de segurança faz a avaliação, né, reconhece os riscos, aí ele vai avaliar, né, e depois vai elencar medidas de controle para que esses riscos sejam ou elididos ou que sejam atenuados, né? Sim. Então, junto com o PPRA, nós trabalhamos justamente para depois disso monitorar os trabalhadores em cima desses riscos que foram identificados. Sim. E no caso, né, dessa nossa vivência de hoje, mundial, né, com a pandemia, o que já existia, eu acho que quadriplicou ou até, né, multiplicou N vezes, né, em relação ao trabalho remoto, ao home office, né? Sim. Então, em relação a isso, né, há muita discussão a respeito, né? Mas, assim, o PPRA, ele acaba incidindo nessa questão do home office, né? Porque o trabalhador, né, segundo a CLT, ele continua vinculado, mesmo que o trabalho seja em casa, ele continua com os mesmos deveres e direitos, né? Sim. Que é regido pela CLT. Então, o PPRA acaba sendo utilizado para home office, né? Para o trabalho remoto, né? Sim, perfeito. Só que, claro,
como são coisas que eles avançaram muito em relação ao número de funcionários que foram para essa condição, então as coisas ainda estão sendo desenvolvidas, né, de como as empresas vão atuar de uma forma mais efetiva, né, na questão dessa saúde do trabalhador que está em casa, trabalhando, mas está em casa. Exato, é uma outra rotina, né? E falando nisso, o que as empresas podem fazer para colaborar com a saúde e bem-estar dos seus funcionários que estão trabalhando de home office? Já há algum movimento de ajuste sendo pensado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e a Medicina do Trabalho para esses novos tempos de Covid que nós estamos? Isso estava logo no início da pandemia que começou as questões dos trabalhadores se afastarem, né? As empresas fecham, faz lockdown, tudo para, né? Isso. Aí começou a se pensar então nessas questões. Quem pode ir para casa trabalhar em casa, né? Então a partir dali as empresas de modo geral começaram a formar os seus grupos, né, de trabalho que iriam ficar nas suas casas. Mas ainda não se tinha, né, alguma coisa que pudesse ser bem cuidadosa, vamos dizer assim, né, nesse tipo de trabalho, né? A gente sabe que já existe há mais tempo o trabalho de home office, mas nessa situação atual não se tinha alguma coisa mais efetiva, né, para poder dizer assim, vamos seguir, a legislação é essa, vamos seguir isso para o trabalho de home office. Isso. E felizmente, né, então com a questão da pandemia as coisas são mais agilizadas, porque as pessoas precisam ter soluções para certos problemas que vão surgindo. O Ministério Público do Trabalho, em 10 de setembro agora, de 2020, eles lançaram uma nota técnica, número 17, né, que justamente... Agora, então, né? Agora. Estamos falando disso presente. Ela é bem recente, né? Então, 10 de setembro agora foi lançada essa nota técnica para justamente tentar montar itens principais de cuidado que os empregadores têm que ter com seus funcionários que estão em trabalho remoto, né? Sim. Então, assim, eu até anotei aqui uns pontos principais, assim, que essa nota técnica foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Nacional, né? Que entra na parte de Covid-19 e nanotecnologia. Então, esses procuradores, juntamente com a equipe toda, eles tiveram o cuidado assim, de tentar fazer uma abrangência maior um pouco, né, em relação aos cuidados. Então, eu só vou destacar uns 4 aqui que eu achei interessante, que é regular a prestação de serviços em regime de teletrabalho, né? Então, assim, eles entendem que através de um contrato de trabalho, né, com aditivo no contrato de trabalho, para formalizar essa condição de trabalho em home office. A outra, que eu achei bastante interessante também, que é observar os parâmetros da ergonomia, né? Importantíssimo, diga-se de passagem, né? Porque não adianta deixar o seu funcionário trabalhar de qualquer jeito em casa, né? E daqui a pouco isso vai gerar um problema maior ainda. Isso. Né? Qualidade de vida do funcionário, né? Também. E a outra condição também, o apoio tecnológico, né? Orientação técnica e capacitação, né? Que são, achei também muito interessante. E a última que eu destaquei aqui é uma jornada contratual, né? Adequando nessas diversas modalidades, assim, nos ramos de atividade, uma jornada de trabalho, porque não adianta também achar que o funcionário vai estar 24 horas à disposição pelo fato de estar em casa. Exato, não pode. Então, senão gera mais problema também, tanto para o funcionário quanto para o empregador, né? Para a empresa. Exato, exato. Até porque ele tem que cuidar da sua família, da sua saúde, praticar um esporte, cuidar da sua espiritualidade e tudo mais. Com certeza. E tudo cabendo nas mesmas 24 horas do dia, não é? E tudo. Isso não muda. E por falar nisso, como que hoje o funcionário, estando trabalhando em casa, ele poderia cuidar da sua saúde durante essa jornada de trabalho doméstica, mas não tão doméstica assim, né? Isso é uma situação em que está acontecendo, né? Inclusive, assim, a gente conversa com outros colegas de profissão, né? Que atuam em outras empresas também.
alguns com mais situações de funcionários em home office, outros um pouco menos. Mas, assim, umas coisas interessantes, assim, de a gente destacar, né? A questão de o funcionário que está em casa trabalhando, tentar manter, assim, um momento de rotinas, né? Então, assim, montar o seu horário de trabalho, né? Aí entraria também a parte do contrato, né? Que seria esse aditivo. Mas, assim, Isso. meu horário é de tal a tal, aí ele tem um momento de descanso, do almoço, enfim, né? Ou o intervalo que for programado. A questão também dele poder ter o seu momento de lazer, dentro do possível, né? Na pandemia que a gente está vivendo. A questão de ter algum hobby, né? Que ele possa desenvolver algum hobby, né? No momento em que ele não está trabalhando, para poder também, já que ele está em casa e só fica em casa, né? Ter uma maneira de desopilar um pouco a mente, né? Fazendo alguma coisa que ele goste, né? Isso está acontecendo, assim, tem empresas até que estão se preocupando com essa questão, assim, de montar canais de lives, e, enfim, canais no YouTube, né? Para justamente, assim, incentivar o seu funcionário a praticar um trabalho manual, enfim, Sim. ou até mesmo estimular a leitura de livros, né? Para poder, justamente, tentar equilibrar um pouco dentro da situação que a gente está vivendo, né? Mas, assim, isso varia muito, claro, de empresa para empresa, mas, assim, a questão da atividade física, né, dentro do possível, poder praticar uma atividade física regular, né, também, porque isso afeta não só a questão do trabalho em home office, mas também o trabalho presencial, né? A Sem pessoa dúvida. vivendo nessas condições que a gente está hoje, as pessoas estão mais tensas, né, estão mais, assim, ansiosas, não se sabe o que vai acontecer, né? Tem todo um Então, isso ambiente tudo de tensão ao redor, não é? E o tem. mais interessante é que nós chegamos finalmente num ponto onde na gestão da administração muito se louvou o nosso querido italiano Domenico De Masi com o famoso ócio criativo. Agora nós temos o ócio como um problema dentro da vida dos profissionais e das famílias, né? Porque é aquilo que a gente vem falando, é o home office, mas também a casa-escola, a casa-academia, a casa-cinema, tudo que você possa imaginar, você tem que fazer hoje nesse ambiente de casa, até que a gente tenha uma vacina segura para a finalidade do Covid. E quem Sim. precisa sair, tem que sair dentro das normas regulamentares, né? E então, como a gente está dentro de casa, algumas questões que a gente vem falando, as questões de ergonomia, elas precisam ser revistas pelos funcionários no desempenho do seu trabalho em casa. Concorda, doutor? Concordo. Isso é um item, assim, bem delicado, né? Que eu acredito que mais adiante vai ter alguns reflexos até negativos nas empresas, né? Se não forem feitas medidas como a gente estava conversando anteriormente, né? Sim. Alguma maneira de disciplinar isso, né? Então, as questões de ergonomia, então, respondendo a tua pergunta, assim, a NR17 é uma outra NR que a gente trabalha em conjunto, que fala, a norma regulamentadora número 17, que é a parte da ergonomia. Sim. Então, assim, as empresas vão ter que se atentar para isso, né? Eu penso, né, que através de um treinamento presencial na empresa, de como sentar, como utilizar a cadeira, né? Como posicionar o computador na frente para essa pessoa poder trabalhar. Então, a NR17 vai ter que ser utilizada, né? Bastante até. A questão de respeito de horários, né? Que eu acho que é importante. Sem dúvida. Porque, como tu falasse, a trabalhadora, né? No caso, a mulher, que tem filhos, né? Que tem outras atividades para cuidar em casa, né? Eu acho até, claro, os maridos acabam ajudando, mas se o marido sai para trabalhar, não consegue ficar em home office, ela vai ficar sozinha com os filhos, né? Que também não estão podendo ir para a escola. Isso, então, assim, esse é o problema. Então, assim, é um efeito quase que dominó, né? Um efeito dominó, porque uma coisa vai levando a outra, né? Não, está se beirando as raias da loucura hoje em dia dentro de uma casa, principalmente quem tem filhos pequenos.
Eu Exatamente. escuto cada relato, caiu o cabelo. Não, muito, assim, uma coisa engraçada que esses dias eu vi na internet, assim, justamente sobre o home office, tava a mesa com o computador e a cadeira e como se fosse aquele cercadinho onde ficava a criança dentro, tava o pai trabalhando, porque as crianças não podiam chegar perto do computador, né? Ao contrário, o pai que foi pro cercadinho. Então, assim, Muito bom. A gente acaba virando uma brincadeira, mas, assim, é uma coisa séria, né? Porque o adoecimento mental também acaba aumentando, né? As pessoas... Sem dúvida. Acabam entrando em estresse maior pela situação toda, né? Sim, além aí da começa... questão da própria legislação que permitiu a redução de jornada, suspensão de trabalho, né? Exatamente. Então, tem mais essas questões, assim. Exato. E... É complexo. Não, bastante complexo, né? E um território completamente novo para todos em todas as áreas, né? A verdade é essa. Essa é a verdade, né? Eu lendo alguma coisa a respeito, né, do home office, né? Existem já trabalhos, até pela própria Organização Mundial da Saúde, de que no término dessa pandemia, né, quando arrefecer tudo, entre os 18% e 40% das empresas vão manter funcionários em home office, né? Exatamente. Já é um estudo que já tá desenvolvendo e que, claro, porque realmente as empresas veem que as coisas podem funcionar à distância, né? Estão funcionando, né? E quem não apostou nisso, não apostou diferente, provavelmente era a opção de fechar as portas, não é isso? Infelizmente, né? Mas assim, é uma realidade nova que a gente está vivendo, né? Este programa continua na parte 2, que será veiculada no próximo sábado, dia 10 de outubro de 2020. Não percam, pois está sensacional. Muito obrigada por assistir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até lá! Namastê e Jai Gurudev!